Olá, tudo bem? Nós vamos fazer 2 dias, até porque são apenas 2 capítulos do livro do profeta Ageu. Então, talvez o versículo, o ensinamento mais profundo do livro de Ageu seja: a glória da segunda casa será maior do que da primeira casa. Acho que é um texto muito utilizado em pregações e é muito bacana mesmo esse texto, porque ele está profetizando o que vai acontecer depois, né? Então, esse talvez seja o ponto principal do livro de Ageu, porque eu estou com a Bíblia aqui embaixo e estou olhando aqui para ela, né? Então, o nome Ageu significa festivo, talvez por indicar um profeta que tenha nascido durante alguma festividade hebraica, porque todo mundo sabe que os hebreus amam, né, se alegrar. Então, é um livro amplamente aceito, foi escrito por ele mesmo, Ageu. Há alguns estudiosos que contestam se outra pessoa escreveu, mas a maioria entende que o livro é dele. O principal argumento da crítica quanto à autoria de Ageu é porque ele usa a terceira pessoa em relação ao profeta, né? Mas isso, depois, você estudando um pouco mais sobre o estilo da Bíblia, o estilo de que eles usaram para escrever a Bíblia, a gente vê que os profetas e escritores usavam bem esse estilo para escrever, tá? Bom, o contexto histórico do livro de Ageu é um período pós o exílio, quando o povo judeu retorna depois de 70 anos à terra prometida, baseado no decreto do rei Ciro, em 538 a.C. Se você quiser ver isso, está lá em Esdras, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4, está escrito exatamente esse detalhe aqui. Eles retornaram a Jerusalém, a pátria, e eles começaram a reconstruir o templo. No entanto, houve uma grande oposição externa que, combinado com o próprio desânimo deles, né, por não terem tantos recursos, fizeram com que o projeto de reconstrução do templo ficasse abandonado. Tudo ficou parado por aproximadamente uns 17 anos. Então, em 520 a.C., no segundo ano do reinado do rei Dário, os profetas Ageu e Zacarias, que já fizemos o propósito nos 14 capítulos, iniciaram seus ministérios, né? Se você quiser conferir isso, aqui em Ageu 1:1, no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, dizendo. Então, está claro aqui quando é que começa. Zacarias também, 1:1, se você lembra que nós começamos em Zacarias 1:1, diz assim, no 8º mês, o segundo ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Então, tá? Não foi no período do rei Dário, eu fiz umas anotações aqui. Então, nesse período também, houve muita oposição, desta vez por parte de Tatenai, que era o governador persa do chamado Trans-Eufrates. Eufrates é o rio mesmo, mas Dário primeiro reeditou o decreto do Ciro para que o templo fosse reconstruído no prazo de 4 anos. Se você também quiser conferir isso, está lá em Esdras, eu anotei ali, capítulo 6, versos 13 até o 15, se você quiser conferir. É interessante que o próprio livro de Ageu informa a data em que as profecias contidas nele foram entregues, a saber, entre agosto e dezembro de 520 a.C. Pode observar também em Ageu 1:1, está bem claro isso. Então, o livro de Ageu possui 2 temas bem definidos, né? A organização do conteúdo em 4 mensagens. Isso significa que no livro há 4 profecias que começam com a frase: veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Está em Ageu 1:1, Ageu 2:1, Ageu 2:10 e Ageu 2:20, para você conferir tematicamente no texto. As 4 profecias trazem convites ao arrependimento diante da realidade da retenção das bênçãos de Deus. Bom, elas também enfatizam as promessas de grandes bênçãos sobre o templo e por intermédio da linhagem de Davi, aí já apontando para Jesus.
tá? Que ele é da linhagem de Davi. E aí já começa a ser uma profecia messiânica também. Então, a profecia do livro de Ageu, ela fala e usa muito a expressão o Senhor dos Exércitos. É muito marcante, ocorre 14 vezes nesses dois capítulos. Também fica evidente o descanso do povo, tá? Em relação o descanso do povo em relação às profecias, e também o descaso em relação à reconstrução do templo. Os judeus não estavam muito interessados com isso na época, refletindo assim uma decadência espiritual daqueles dias. O povo não desejava muito mais desfrutar da presença de Deus, né, no templo. Diante dessa realidade, o povo então está sob as maldições da aliança. Se você também quiser conferir, Levítico 26, 20, Deuteronômio 11, de 8 a 15, porque eu anotei ali, Deuteronômio 28, 29 e Deuteronômio 38 a 40. Eles estavam experimentando dificuldades porque ainda estavam sofrendo as limitações impostas pelo próprio Deus sobre a nação durante o exílio. O exílio foi um juízo. Isso estava ocorrendo por causa da falta de arrependimento genuíno, porque Deus sempre nos chama para um arrependimento genuíno, tá? Isso é muito importante. Então, se você também quiser conferir isso, lá em Levítico 26, 20, Deus fala sobre isso. Deuteronômio 11, 8 também fala, do 8 até o 15, se você quiser ler mais. Depois, Deuteronômio 28, 29 e 38 a 40. Então, essas expressões, tende semeado muito e recolhido pouco, e fiz vir a seca, demonstram claramente essa realidade. Está lá em Ageu 1, os versículos 6 até e o versículo 11, se você quiser depois conferir. Em Ageu 1, 9, temos a revelação do ponto principal do problema. Cada um de vós, eu anotei aqui, corre por causa da sua própria casa. Isso significa que enquanto cada pessoa preocupada em construir a sua própria fortuna, a casa de Deus estava em ruínas. Eles não estavam nem um pouco preocupados em reedificar o templo de Deus, que fazia parte naquele período da Torá. Através do ministério profético de Ageu, Deus chamou o povo ao arrependimento e os convocou a reconstruir o templo. Deus garantiu ao povo que a sua presença estaria ali dentro do templo, assim como estivera, né, por ocasião da libertação do povo lá da escravidão do Egito através de Moisés. Se você vai ver isso no capítulo 1, verso 13 e no capítulo 2, versos 4 e verso 5. Vale ressaltar que o propósito de Deus em relação à reconstrução do templo estava baseado na sua própria soberania e no desejo de ser honrado. Se você ver também, está em Ageu 1:8. As profecias de Ageu, então, transmitem a expectativa de Deus, que ele iria renovar as promessas dele, da sua aliança, a própria reconstrução do templo, que foi parte importante dessa chamada renovação espiritual. Também é nítido aqui que a forma com que Ageu associou o templo à renovação da casa de Davi. Diante dessas mensagens, então, registradas no livro de Ageu, aprendemos que, como servos de Deus, devemos ser comprometidos com a obra do Senhor, né? Esse comprometimento deve ser evidente a Deus, não a homens, né? Na profecia de Ageu também fiz uma outra anotação ali, há a grande esperança de que o ungido de Deus, que é o descendente de Davi, aqui é uma referência direta a Jesus, haveria de trazer a glória, paz e a prosperidade ao povo de Deus. Ageu 2, do verso 6 até o verso 9. Tal profecia foi direcionada a Zorobabel, filho de Salatiel, descendente da linhagem de Davi. Naquele tempo também Zorobabel, de alguma maneira, prefigurou, presta bem atenção para não confundir, prefiguração do Messias, ou seja, ele foi um tipo. E quando meditamos na profecia feita a Zorobabel, à luz do Novo Testamento, então a gente lê aqui e vai lá no Novo Testamento, entendemos que somente Jesus poderia cumprir a promessa de ser o governante real na função de sacerdote e rei naquela terra. A promessa da restauração e vitória da linhagem de Davi encontra seu cumprimento final lá em Jesus, que é o grande filho de Davi. Ah, pastor, onde está isso na Bíblia? Mateus 1:1, o Evangelho,
Depois você vai ver isso em Lucas 20, de 41 a 44. Se você quiser também dar uma olhadinha, Paulo escreve isso à igreja de Roma em Romanos 1, verso 3. Com a sua morte, sua ressurreição e a ascensão ao céu, Cristo foi coroado e ascendeu ao trono celestial de onde ele veio, tá? E agora ele reina, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Está lá em 1 Coríntios 15, de 25 a 27, e 1 Pedro 3, verso 22, tá? Então, Jesus agora tem o governo, né? Eu já expliquei numa outra live, ele está à destra. Destra é governo sobre todas as coisas. Ele governa agora junto com o Pai. Então, após a própria reconstrução do templo, também aponta para Cristo e a sua própria igreja. O templo no Antigo Testamento era o local onde a presença de Deus se revelaria de forma especial. Todo mundo sabe, né? Tinha a Arca da Aliança, onde a presença de Deus ficava evidente, e ali é onde o santo nome de Deus habitava. Se você quiser dar uma olhada nisso, 1 Reis 8, de 27 a 30. O templo também era um local de oração, de adoração, de perdão, de comunhão de Deus com o seu povo. Muito bem, então, agora no Novo Testamento, revela que Cristo é o templo final. João 2, 21 e 22. Então, a igreja agora é o corpo de Cristo, que a presença dele habita, somos nós. A igreja agora é templo do Espírito Santo, identificado de maneira muito clara pelo apóstolo Paulo como templo de Deus. Quer conferir? 1 Coríntios 3, 16, 17, 1 Coríntios 6, 19 a 20. Muito bem, então o conteúdo do livro de Ageu é dividido em 4 mensagens, que são organizadas da seguinte forma. Ageu promove o envolvimento do povo e conclama ao arrependimento para que o templo fosse construído. Está em Ageu capítulo 1, de 1 até o verso 15. Depois, a glória do novo templo e as bênçãos de Deus. Está em Ageu 2, de 1 a 9. Depois, a garantia das bênçãos futuras que Deus derramaria. Está em Ageu 2, de 10 a 19. E a promessa da vitória para o povo de Deus, que está em Ageu 2, dos versos 20 até o 23. Então, Ageu exorta o povo a reedificar o templo. O povo atende ao Senhor, aí Deus estabelece a glória do segundo templo, a glória da segunda casa, tá? Ele fala muito isso aqui no capítulo 2. Depois, Deus repreende a infidelidade do povo e no final Deus faz a promessa, tá lá no verso 20, né? A Zorobabel, de que ele habitaria naquele lugar, e mais uma vez Deus é chamado de Senhor dos Exércitos aqui algumas vezes nesse texto. Então é um tempo muito, muito lindo. Tem uma profecia messiânica aqui, tem profecia apocalíptica também, que fala que Deus vai derribar todas as nações e elas serão submetidas ao senhorio de Deus. Ele fala do anel de selar, que é um símbolo de autoridade e poder. Jeremias usa esse termo também para se referir que tudo que é precioso de Deus, aí uma harmonização com o profeta Jeremias. Também fala que Deus vai abençoar, a graça de Deus superando o pecado e a corrupção do povo, Deus disciplinando o povo, e no final ele gera misericórdia para aqueles que se consertarem, triunfando sobre o julgamento final. Então é um livro curto, mas muito cheio de bênção de Deus. Eu estou olhando aqui porque eu estou vendo a Bíblia, está aqui na minha mão, e é um período, uma oportunidade para você aprender mais dos profetas de Jesus, dos profetas de Deus, profetizando tanto o Messias quanto as visões apocalípticas do futuro. E Ageu também faz parte desse rol, assim como Zacarias. Espero que eu tenha ajudado você. Tem vários textos bíblicos que eu citei aqui. É só você depois pegar a tua Bíblia, nós estamos agora no período que isso é possível, e dar uma conferida em tudo para a glória de Deus. Se você vier junto no propósito, serão 2 dias que nós estaremos lendo esse texto bíblico para a glória de Jesus. Amém. Se você vier, vai ser ricamente abençoado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.